Parece repetitivo porque eu sempre comento sobre o assunto, mas sem dúvida alguma, a história mais marcante que me ensinou mais foi uma história de sobrevivência enquanto eu estava ainda na TV Bandeirantes e que eu sobrevivi a um tiro. Eu não tinha o que fazer, eu estava ali sozinha, enfim, e eu virei a atração, porque passavam as pessoas que também estavam no pronto-socorro e olhavam. Nossa, o que foi? Foi assalto? Tadinha, olha aqui, ó, vem ver. Olha. Caramba. Isso pra mim foi muito constrangedor, humilhante. Eu não tinha o que falar, não tinha como pedir, por favor, respeita. Eu vivo falando isso pras pessoas que eu amo. Não espera a vida te dar um chacoalhão. Porque menino dói, é castigo de pai e de mãe, né? Não espera, fique atento, aprenda. Eu tenho certeza que a fé é que me moveu dessa maneira, a fé é que me salvou. Mais um Histórias que Ensinam, feito especialmente para você. A minha convidada de hoje é a Nádia Haddad. Ela é jornalista, apresentadora, começou a carreira na Rádio Tupi, trabalhou na TV Bandeirantes e agora está no SBT, grava com Silvio Santos, apresentadora do Bake Off Brasil. Muito bem-vinda ao programa, Nádia. Obrigada. Prazer falar com você. Eu que fico feliz da vida de te reencontrar. Muito obrigada. Tô feliz de estar aqui conversando com você e passando um pouco da minha história para as pessoas. Qual foi a história que te ensinou, que você trouxe para contar pra gente? Parece repetitivo porque eu sempre comento sobre o assunto, mas sem dúvida alguma, a história mais marcante que me ensinou mais foi uma história de sobrevivência enquanto eu estava ainda na TV Bandeirantes e que eu sobrevivi a um tiro. Como é que foi isso? Porque o Moab já contou aqui pra gente no Histórias que Ensinam, ele tava com você, então ele deu todo o ponto de vista dele dessa história. Eu queria que você começasse aí do início, as partes que você achar mais interessantes falar, pra gente entender como é que foi pra você. Bom, só de falar no Moab já me emociona. O Moab, eu acho que todas as vezes na vida que eu encontrar com o Moab eu vou chorar muito de emoção e de gratidão. Ele foi o meu anjo, sem dúvida alguma. O Moab não era meu cinegrafista fixo. Eventualmente a gente fazia matéria juntos e eu nem tava num dia muito bom, mas eu tava com a sensação de que alguma coisa aconteceria. Quando cheguei na redação, saímos para fazer a matéria e era uma outra matéria. O que você disse? Vamos só aqui por partes. Por que você não estava num dia muito bom? O que você sentiu? Eu sempre saí de casa para trabalhar muito empolgada, muito entusiasmada, com muita vontade. E naquele dia eu não tava afim. Eu não tava com vontade de sair. E sabe o que é impressionante? Eu sempre tive a sensação de que eu ia tomar um tiro. Desde, sei lá, nova, pequena? Desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Isso me impressiona, apesar de muita gente talvez nem acreditar. Uma semana, pouco menos, tá? Eu tomei o tiro numa segunda-feira. Na quarta-feira eu estava numa incursão policial e conversei com uma colega até então da Rádio Band News. E a gente estava escondidinha, se protegendo do tiroteio. E eu perguntei, você tem a sensação de que um dia você vai tomar um tiro? Ela, você tá louca? Não fala uma coisa dessa. Mas você sabe, Deus me livre. Eu não posso nem ouvir você falar isso, porque eu tinha essa sensação. Não, Toda mas vez que eu subia... Nossa, eu tinha essa sensação. Mas conta. E aí você fez essa pergunta, ela falou, então não era uma coisa que passava pela cabeça dela. E eu não sentia medo, isso que é engraçado. Porque eu tinha muito respeito cada vez que eu fazia uma incursão policial, que eu ia a um tiroteio. É claro que eu tinha um medo normal, real, né? Sim, mas não tinha fobia. Não tinha aquela fobia. Então, você ia e trabalhava. Eu ia, trabalhava, me protegia muito, respeitava muito o espaço. As regras. Não tentava ser ousada para conseguir algo a mais. Coisa que toda redação espera de você, espera de um jornalista, mas eu tinha essa sensação. Na segunda, eu falei isso pra ela na quarta, na segunda eu fui atingida. E foi a primeira coisa que ela me falou, quando me encontrou. Então acho que já era algo que estava escrito pra minha vida, pra que eu aprendesse muitas coisas. Eu digo sempre que não foi um tiro pra minha morte, foi um tiro pra minha vida. Legal essa interpretação que você tem. E eu acho que é por aí mesmo, porque senão você não estaria aqui. Sem dúvida, e assim... a gente só aprende, o ser humano só aprende na dor. Infelizmente, eu acho que o ser humano é tão burro e tão masoquista que ao invés de aprender nos momentos felizes, a gente só aprende mesmo se doendo, sofrendo, perdendo alguma coisa. Eu aprendi demais. Existe uma Nádia antes e depois da sobrevivência de eu ter tomado um tiro. Eu era uma pessoa extremamente séria. Eu não gastava dinheiro com nada, não, que eu gasto hoje em dia, mas eu era mais pão dura do que eu sou. Você é pão dura? Eu sou super pão dura.
Quando eu abro a mão é até, nossa, mas sério que você vai comprar isso? Porque eu sou muito precavida. Sim. Eu não dizia te amo para as pessoas que eu realmente amava. Então eu talvez me julgasse muito e me reprimisse muito. Depois disso, eu pensei, na época que eu estava internada ainda, eu pensei, meu Deus, eu podia ter morrido sem ter dito que eu amo meu pai e minha mãe. Nossa. Falei, que perda de vida, de tempo, de tudo, né? Então, eu aprendi muito a ser uma pessoa que fala mais do que pensa, que diz mais sim pra si do que pros outros, porque eu sempre me preocupei muito com o outro, de não decepcionar, de satisfazer o outro, de ser motivo de orgulho. E eu? O que não é um ato individualista, uma atitude egoísta, não, mas de amor próprio. Sim, com né? certeza. Porque a gente é educado diferente, né, Nádia? Você tem que, poxa, olha pro outro. Pelo menos foi a educação que eu tive. E em um certo momento você vê assim, não, tem uma questão aí de sobrevivência. Até que ponto eu posso dizer sim, sem me prejudicar, sem me sentir aviltada, sem me sentir, né, violentada mesmo por alguma situação. Então isso é muito interessante. Você já falou as coisas que você aprendeu, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas para o pessoal entender, conta um pouquinho de o que você passou na sua cabeça no momento. Você estava lá, quer dizer, você estava num posto de gasolina, a matéria já tinha acabado, era uma outra matéria, como você disse, e aí de repente você sentiu alguma coisa, e eu queria que você falasse, eu sei que é duro para você, mas eu acho que a proposta desse programa é exatamente sabe uma terapia de espelhos? Onde a gente escuta uma experiência de uma pessoa e fala assim, caramba, eu não preciso passar por isso como você falou, eu não preciso passar por essa dor para mudar a minha vida. Sim. Porque às vezes a gente está tão ligado no dia a dia que a gente não vê o que realmente é importante. A gente acha que o que é importante é chegar às 5 horas da tarde num lugar tal para falar com alguém que... Verdade. E assim, é interessante porque eu, apesar de já terem se passado 10 anos, 12 anos, eu não me importo. Acho que eu não me importo de falar, não me dói, ao contrário. Eu lembro de tudo e falo, meu Deus do céu, é sério que eu vivi isso? Porque eu tô tão bem, eu tô tão feliz. Parece que foi em outra vida? Parece mesmo. E foi, né, que você falou que renasceu? É verdade. O que aconteceu foi, no dia 29 de agosto de 2005, por volta de umas 6h30 da tarde, eu fui para essa incursão policial no Morro Dona Marta, em Botafogo. Eu tinha sido avisada já na sexta-feira que aconteceria essa incursão, só que seria em uma outra comunidade. Mudaram então tudo, fomos eu e o Moab. Quando a gente se aproximou da entrada do acesso ao Dona Marta, eu comecei a ouvir os fogos. E me virei para colocar o colete à prova de balas, porque nós tínhamos a orientação da redação de não chegar com o colete para não provocar um desconforto nos moradores daquela comunidade. Então, a gente deixava o colete no carro e vestia ao chegar, dependendo da situação. Então, eu me virei para colocar o colete. Na hora que eu me virei, eu ouvi o estampido e senti o impacto. E na hora identifiquei que era um tiro. Tem muitas pessoas que são alvejadas e não identificam, né? Sim, eu já ouvi dizer isso, que só sente quando tá quente, que é o sangue. Não, mas você sentiu como se fosse o quê? Um beliscão? Não, como se fosse uma... Eu até brinco, eu digo que é um empurrão supersônico, porque é uma força tão grande, né? Eu não sei, eu não me lembro agora, eu não acompanhei as reportagens, eu não sei a distância que tava, de onde veio o projétil, mas... foi um impacto muito forte. Então eu senti um empurrão muito forte e o sangue, o calor do sangue, o calor e o cheiro. Isso eu tenho essa memória ainda, essa lembrança. De pólvora? Cheiro de sangue. Cheiro do meu sangue. Na hora o Moab tomou um susto, olhou pra mim e eu falei, Moab, fica tranquilo. Ele falou isso? Mas eu tomei um tiro. Ele falou isso? E ele falou pra mim, para de brincadeira, isso é hora de brincar. E eu falei, não é brincadeira, Moab. E eu fiz assim. E mostrei pra ele. Aí nessa hora eu falei, liga pra redação. Olha o meu pensamento. Eu falei, liga pra redação e fala pra mandar outra equipe. Eu preciso ir pro hospital. Na hora que ele ligou e contou, entenderam que eu tinha sido só... que tinha sido um tiro de raspão. Não tinham entendido a gravidade. E não deram tanta atenção. Passou mais um tempo, ele ligou novamente, porque nós fomos em busca de socorro, primeiro pro Corpo de Bombeiros. Não fui atendida. E depois para o Hospital da Lagoa, que não tem emergência. Hoje em dia não sei mais se tem. E não sei se já tem. E depois a gente foi para Miguel Couto.
Chegando no Miguel Couto, sempre tem, né, uma viatura na porta. Sim, ele falou que pegou contramão, que ele olha, ficou louco, assim, e ele botava a mão em você, e ao mesmo tempo falava com você, olha, fica calma. O Moab, por isso que eu falo, ele foi meu anjo. O Moab, eu pedi, assim que a gente foi em busca de socorro, que eu percebi que eu tava desfalecendo e eu não queria perder o controle sobre mim. Sim. Eu pedi pra ele, aperta minha mão e me machuca. Não me deixa morrer, que eu não tenho com quem deixar meu pai e minha mãe. Foi a frase que eu lembro de ter dito. Na tua cabeça se passava o quê, Nádia? Naquela, né? Você tava, não sei, você ficou meio tonta? Fiquei fraca. Fiquei fraca. Se passava mais o que pela sua cabeça? Você já meu falou? Pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe, eu só pensava assim. Só vinha eles? Só vinha meu pai e minha mãe, o orgulho que eu ainda queria causar pra eles, quem que ia cuidar deles, porque eu era a única filha solteira, e eu tenho verdadeira adoração pelos meus pais. Então, na hora eu pensei nisso, eu falei, meu pai e minha mãe, eu não posso deixar meu pai e minha mãe triste. Como que a lei da vida não é perder um filho? É perder pai, mãe, eu que tenho que me preparar pra isso, e não eles. Eu não tinha o que fazer, eu tava ali sozinha, enfim. E eu virei a atração, porque passavam as pessoas que também estavam no pronto-socorro e olhavam. Nossa, o que foi? Foi assalto? Tadinha, olha aqui, ó, vem ver. Olha. Caramba. Isso pra mim foi muito constrangedor, humilhante. Eu não tinha o que falar, não tinha como pedir, por favor, respeita. Uhum. As pessoas já te deixavam mais nervosa ainda, imagina. Vem cá olhar. Olha como é que o ser humano é também. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma ordem divina que fez isso tudo acontecer pra eu aprender, pra me dar esse chacoalhão, né? Eu vivo falando isso pras pessoas que eu amo. Não espera a vida te dar um chacoalhão. Porque menino dói, castigo de pai e de mãe, né? Não espera, fique atento, aprenda. Eu tenho certeza que a fé é que me moveu dessa maneira, a fé é que me salvou. Quando a gente pensa positivo, quando a gente desenvolve esse tipo de força interna, a gente consegue sim ter um pouco mais de controle sobre as coisas que acontecem. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi a minha fé que me curou, que me salvou e que é o que me move até hoje. Nádia, muito obrigada por você ter me recebido. Ela tem um dia a dia super agitado. Aliás, meus entrevistados são muito especiais, então eles são muito requisitados, viu? Muito obrigada, sucesso na sua carreira, parabéns, fico muito feliz de estar com você aqui hoje, da gente conversando, te vendo tão bem. Amém, eu que te agradeço, eu faço questão, sempre que você precisar, a gente dá um jeito. Que bom que a nossa vida tá corrida. Opa, não é? A nossa não vida, que bom te ter por perto, bem feliz e linda. Deus te abençoe. A nós. Também, muita luz sempre. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam. Beijo! Beijo. Até a próxima.